Olá pessoal, muito bem-vindos. Deixa eu ver se eu liguei meu microfone. Liguei, muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui às nossas discussões de direito previdenciário e o nosso tema hoje é a aposentadoria por tempo de contribuição. A tão polêmica aposentadoria por tempo de contribuição que vem apanhando muito em tempos de reforma da Previdência, né? As pessoas vêm falando muito mal da aposentadoria por tempo de contribuição, que realmente é um benefício de difícil equilíbrio atuarial, um benefício que não se baseia aqui em um risco e também não se baseia numa idade mínima. Então, a pessoa consegue se aposentar, às vezes, com uma idade muito precoce. É claro que, para isso, ela começou a contribuir cedo, não é? Mas, de qualquer maneira, uma coisa é a pessoa começar a contribuir mais tarde, passar 30 ou 35 anos contribuindo e depois receber o benefício durante um tempo menor. Outra coisa é a pessoa começar a contribuir bastante cedo, e ainda com uma idade jovem alcançar o tempo de contribuição necessário para a sua aposentadoria, o que vai fazer com que ela passe muitos anos recebendo o benefício. E é por isso que essa aposentadoria é tão criticada, porque ela acaba abrindo a possibilidade de uma pessoa obter um benefício ainda em idade muito jovem, ou seja, com uma expectativa de sobrevida muito alta. E essa expectativa de sobrevida muito alta vai fazer com que as pessoas acabem se aposentando cedo e continuando a trabalhar, continuando a contribuir, gera algumas reações, não é? Essa é, sem dúvida, uma das causas das pessoas continuarem no mercado de trabalho após estarem aposentadas. É muito comum que as pessoas se aposentem, mas ainda tenham forças de trabalho para continuar trabalhando, né? Às vezes ela vai ter que trabalhar porque a renda está curta mesmo. Mas em vários outros momentos, a pessoa continua a trabalhar pelo fato dela ainda estar no auge da sua capacidade de trabalho. E aí ela continua a trabalhar, e aí vem todos os reflexos e discussões sobre isso, como a ideia de desaposentação, que o Supremo rechaçou, a ideia da reaposentação, que está sendo discutida. Nós temos algumas consequências dessa continuidade do trabalho depois da aposentadoria, porque também no nosso modelo brasileiro, a pessoa pode se aposentar e continuar a trabalhar e continuar a contribuir. Em alguns países isso não é possível, ela tem que escolher ou estar aposentado ou estar trabalhando. Aqui não, aqui na verdade a aposentadoria não impede que a pessoa continue a exercer o seu trabalho, ou melhor dizendo, né, o exercício da atividade não impede que a pessoa se aposente, tá? Ok, então vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa aposentadoria, sobre esse benefício, e para isso nós vamos no artigo 201, parágrafo 7º, que já conhecemos. Porque como a gente estudou a aposentadoria por idade, a gente já viu o 201, parágrafo 7º, só que a gente viu o outro inciso. O 201, parágrafo 7º, estão lembrados? É aquele que tem a redação dada pela emenda 20, e essa redação é porque o deputado Candir apertou o botão errado. Lembram dessa história? Pois é. Então lá no inciso 2º tem a idade como fato gerador do benefício. Foi o objeto da nossa última aula. Já no inciso 1º, nós temos aqui o tempo de contribuição como fato gerador do benefício. Então vai ser devido à aposentadoria, de acordo com a Constituição, aos 35 anos de contribuição para o homem ou 30 anos de contribuição para a mulher. Esse é o fato gerador do benefício. 35 anos de contribuição para o homem, 30 anos de contribuição para a mulher. Então, se a mulher começou a contribuir ali com seus 16 anos de idade, com 30 anos de contribuição ela se aposenta, ela vai ter 46 anos de idade. Praticamente uma adolescente, não é? Então tá lá. Então, com 46 anos de idade, ela vai estar aposentada. Não tem previdência que consiga suportar uma aposentadoria tão precoce. Mas geralmente quem começa a trabalhar cedo são as pessoas mais pobres, mas aqui acontece uma realidade, acontece um outro dado, né? O nosso país é tão desigual que até o mercado de trabalho apresenta características muito desiguais para as pessoas
de renda mais baixa em comparação com aquelas de renda mais alta. O que acontece? É muito raro você ter as pessoas com renda mais baixa conseguindo ficar muito tempo no mercado formal de trabalho. Até porque o que vai acontecer é que quem tem renda mais baixa geralmente é aquele que tem menos especialização. É a mão de obra menos especializada. Logo, é aquela mão de obra que é substituída com mais facilidade. Então, ela tem dificuldade de permanecer no mesmo emprego durante muito tempo. E com isso, ela passa boa parte do seu tempo de trabalho na informalidade. Demitido, aí a pessoa tem que se virar de alguma forma, a última coisa que ela faz é pagar a contribuição previdenciária. Então, se você olhar os valores dos benefícios, os benefícios de valores menores dificilmente vão entrar aqui na aposentadoria por tempo de contribuição. Geralmente, aqueles que têm renda menor acabam lá na aposentadoria por idade. E acaba a aposentadoria por tempo de contribuição, se você for olhar a média dos valores das aposentadorias por tempo de contribuição, é daquelas pessoas que têm um salário de contribuição maior, têm uma renda maior. O que está indicando que é a classe média que vem aqui para a aposentadoria por tempo de contribuição, na maior parte das vezes. E aí você está falando, quem é que começa a contribuir tão cedo? Às vezes não é quem começou a trabalhar cedo. Às vezes quem começa a contribuir tão cedo é ali, ó, o filho que foi inscrito na Previdência e os pais estão pagando a Previdência para ele desde os 16, desde os 18 anos. Conhece alguma história assim? Dos pais pagarem a contribuição para o filho desde os 18, desde os 16? Pois é, essa pessoa vai completar o tempo de contribuição rapidamente e vai ter acesso à aposentadoria. E, de fato, nesses casos, você acaba gerando uma solidariedade às avessas, uma solidariedade invertida. Aquele que menos precisa acessa o benefício antes. Né? Esse é um problema. Ah, Fábio, mas nem sempre é assim, é verdade. Eu estou falando do que acontece na maior parte das vezes, mas é claro que tem exceções, claro que tem a pessoa que consegue estar ali, completar os 30, os 35 anos de contribuição, mesmo em empregos de remuneração menor. Mas, de qualquer maneira, é muito complicado a gente lidar com um benefício que seja exclusivamente por tempo de contribuição. É claro que também você exigir a idade mínima sem qualquer válvula de escape gera um problema perigoso. O projeto que o governo está apresentando agora, de reforma da Previdência, estabelece uma idade mínima de 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. O grande risco de você ter essa idade mínima pura e seca dessa forma é que se uma pessoa que exerce uma atividade braçal acaba perdendo o seu emprego lá com 50, 50 e poucos anos, para ela conseguir voltar para o mercado e contribuir até atingir a idade mínima necessária para a aposentadoria vai ser difícil, vai ser um desafio. Por isso que na maior parte dos países você tem sim a idade mínima, é uma raridade país que não tem idade mínima, tá? Raridade super rara mesmo, mas na maior parte dos países você tem a idade mínima, mas você tem válvulas de escape. Você tem possibilidade da pessoa se aposentar com uma idade menor do que aquela fixada diante de algumas circunstâncias, como, por exemplo, um tempo prolongado de desemprego, ela consegue a sua aposentadoria, ou então, realmente, com uma redução significativa do valor do benefício, mas pelo menos ele não fica sem o benefício. Então, você trabalha com essas válvulas de escape. O projeto que está aí está sem válvula de escape. Você vai criar uma faixa de pessoas que, assim, vão ter dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, não vão ter idade para acessar o benefício previdenciário, nem para acessar a assistência social. Então, vai ficar uma faixa sem proteção. A gente vai conviver, sendo aprovada a reforma do jeito que está aí, a gente vai conviver com um grupo que ali na faixa dos 50 anos para frente, que principalmente quando for trabalhador braçal, um grupo que vai enfrentar dificuldades. Né? A gente precisa, então, criar, se for aprovada dessa forma, a gente precisa criar um sistema que possa contribuir para a manutenção dos empregos das pessoas nessa faixa etária, ou incentivar as empresas que contratem as pessoas nessa faixa etária, tem que criar algumas medidas dessa forma. Tá? Mas não é tão simples assim. Né? Mas vamos lá. Então, eu tenho ali a Constituição exigindo 35 anos de contribuição para o homem, 30 anos de contribuição para a mulher. Uma curiosidade,
A aposentadoria por tempo de contribuição foi criada pela Emenda Constitucional número 20 de 98. Antes da Emenda 20 de 98, não havia aposentadoria por tempo de contribuição. Havia uma outra muito parecida, que era a aposentadoria por tempo de serviço, tá? Mas hoje não existe mais aposentadoria por tempo de serviço, é aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Aluno meu não vai dizer que fulano vai se aposentar por tempo de serviço, tá? Senão vai ter que requerer o benefício lá no INPS, tá bom? Olha só, então, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por tempo de contribuição. Ela substituiu a antiga aposentadoria por tempo de serviço. Ô Fábio, e tem muita diferença de uma para outra? Muita não tem, porque a ideia do governo era fazer algo completamente diferente lá na reforma de 98, mas como a gente já sabe, não deu certo, né? O botão errado atrapalhou. Então, como consequência, o que a gente vai ter aqui é que é uma aposentadoria bastante parecida. A principal diferença entre a antiga aposentadoria por tempo de serviço e a atual aposentadoria por tempo de contribuição é que aquela aposentadoria antiga admitia a modalidade proporcional. A aposentadoria antiga, a por tempo de serviço, admitia a modalidade proporcional. E a aposentadoria por tempo de contribuição é sempre integral. Ela é sempre integral. Se vocês quiserem saber como era a aposentadoria por tempo de serviço, ela está na lei ainda, está lá na Lei 8.213. Tá? A Lei 8.213, lá no artigo 52, está tratando da aposentadoria por tempo de serviço. Então ela era concedida para o homem aos 30 anos de serviço e para a mulher aos 25 anos de serviço. Isso era uma aposentadoria proporcional, tá? Não era de 100%, era uma aposentadoria de 70% e que depois ia recebendo 1% por cada ano de contribuição que a pessoa tinha. Então, com 30 anos de contribuição, a pessoa chegava lá, aliás, ia recebendo 5%, aliás, 6% por cada ano de contribuição adicional. Era essa a conta, tá? Então, 6% por cada ano de contribuição adicional. Ela chegaria a 100% quando o homem completasse 35 e a mulher completasse os 30. Chegaria a 100%. Mas veja que a mulher conseguia se aposentar com 25 anos de contribuição, o homem com 30. Então, vamos lá. Se a mulher começou a trabalhar, e na época você podia começar a trabalhar com 14, salvo na condição de aprendiz aos 12. Então, se começou a trabalhar como aprendiz aos 12 anos, 25 anos depois, essa mulher estava aposentada. Ela tinha 37 anos de idade, ela se aposentava. Não tem conta que feche, né? Não tem conta que feche, tá? Então, era uma aposentadoria concedida de uma maneira extremamente precoce. Extremamente precoce. Ah, mas começou a trabalhar aos 12. Eu sei, mas o problema é que se alguém se aposenta com 37, vai receber essa aposentadoria durante um tempo que a Previdência simplesmente não tem como suportar. Não tem como suportar, tá? Ora, então, essa aposentadoria proporcional não existe mais. Aliás, esse é um bom jeito para a gente identificar, sabe aqueles alunos que faltam todas as aulas, isso na graduação, né? Faltam todas as aulas, aí chega só para a prova. Aí na prova, aluno de direito tem isso, né? Você faz uma pergunta que ele não tem a menor ideia, mas ele começa a enrolar, né? Vai na lei, busca, não sei o quê, tá? Aí, para você saber se o aluno acompanhou as aulas ou não, você faz uma pergunta. Fale sobre aposentadoria por tempo de contribuição. Aí, aquele aluno que não tem a menor ideia vai falar: a aposentadoria está prevista na lei, é concedida aos 25 anos para a mulher e aos 30 anos para o homem, falando dispositivos que estão lá na lei ainda. Ou seja, ele não prestou atenção em nada da aula, né? Está respondendo só com o que ele achou ali, descobriu na hora o artigo que está tratando da aposentadoria que está ali, né? Então, esse é bom. Quando já começa assim, você já vai desenhando o zero, assim, né? Na questão assim, pá. Muito bem. Então,
a aposentadoria por tempo de contribuição substitui essa antiga aposentadoria por tempo de serviço. O que nos deixa um desafio, porque, na verdade, como eu já disse, a Lei 8.213, como ela é de 91, ela ainda está disciplinando a antiga aposentadoria. Não tem lei disciplinando a aposentadoria por tempo de contribuição. Nós temos que aproveitar o que a lei fala da aposentadoria por tempo de serviço e que ainda é compatível com a Constituição para tratar da nova aposentadoria, que é por tempo de contribuição. Tá? A aposentadoria por tempo de contribuição foi criada, está prestes a ser extinta e não veio uma lei para regular o que é aposentadoria por tempo de contribuição. Né? Depois, a gente quer que a Previdência seja super organizada. Não veio até hoje uma lei para disciplinar a aposentadoria por tempo de contribuição. A gente fica lá pegando emprestado os dispositivos e adaptando os dispositivos da aposentadoria por tempo de serviço para cá. Tá? Ok, eu já sei então quanto tempo de contribuição eu preciso. 35 anos para o homem, 30 anos para a mulher. Esse é o fato gerador do benefício. 35 anos de contribuição para o homem, 30 anos de contribuição para a mulher. Reduz o tempo de contribuição para alguém? Para quem? Para o professor. Né? Tomem cuidado com isso. Na aposentadoria por idade, eu reduzo a idade para quem? Para o trabalhador rural. Na aposentadoria por tempo de contribuição, eu reduzo o tempo de contribuição para o professor. Então, aqui no regime geral, é um grupo para um benefício, outro grupo para outro benefício. Tá? O professor vai ter redução de tempo de contribuição. O rural não. Aliás, o rural não vai nem ter, em regra, não vai nem se aposentar por tempo de contribuição. Pode se aposentar, em alguns casos. Mas a regra é que ele se aposente por idade, até porque é quando ele tem a dispensa de contribuir e tal. Agora, aqui na aposentadoria por tempo de contribuição, eu tenho aqui, 35 anos para o homem, 30 para a mulher, mas reduzo para o professor na forma do 201, parágrafo 8º da Constituição. Olha o que diz o artigo 201, parágrafo 8º da Constituição. Vai dizer assim: os requisitos a que se refere o inciso 1º do parágrafo anterior serão reduzidos em 5 anos para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Tá? Então, o professor vai se aposentar com menos 5 anos, isso quer dizer 30 anos de contribuição para o professor, 25 anos de contribuição para a professora. Você tem uma redução de 5 anos no tempo de contribuição aí. Ok, qualquer professor? Não é qualquer professor. Vamos começar pelo mais fácil. Vamos aqui, de baixo para cima. A primeira observação é que apenas abrange professores da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, tá? Então, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Educação básica aqui, tá? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Básico e médio. Ou seja, quem que está excluído aqui? O professor do ensino superior está excluído. Não tem redução de tempo de contribuição para o professor do ensino superior. Tá? Não tem redução de tempo de contribuição para professor do ensino superior. Nem para qualquer outro professor. Ô Fábio, o professor do cursinho de inglês tem redução? Não tem redução. Ô Fábio, o professor de educação física? Depende. Se for o da academia, não tem redução. Mas se ele for professor lá da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, tem. Tá? Ô Fábio, é explicadora? Não tem. Tá? Cursinho de informática? Não. Professor do IDS? Também não. Tá? Então, apenas educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Só esses.
Tudo bem? Então essa é a parte mais fácil da gente entender. Mas ele continua dizendo o seguinte, ó, tem que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério. Efetivo exercício da função de magistério. O que é efetivo exercício da função de magistério? O que fica na ponta da língua falar? Sala de aula, né? Fica na ponta da língua falar sala de aula. Até o Supremo chegou a falar isso no passado, né? O Supremo, ó, editou a súmula 726 falando isso, dizendo lá, ó, para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. Só que essa é a visão antiga do Supremo. Essa é a visão antiga. O Supremo superou esse entendimento da súmula 726. Ele não aplica mais esse entendimento. O entendimento do Supremo hoje é outro. Eu já vou explicar. Esse é um caso muito interessante que, aliás, o ministro Luiz Roberto Barroso vive comentando, em vários julgamentos ele volta a esse exemplo aqui, para trazer um exemplo de diálogo institucional e de evolução jurisprudencial por conta desse diálogo institucional. Houve um diálogo entre o legislador e o judiciário, entre o legislativo e o judiciário. Como é claro que o diálogo, você não chega lá, não é aquele diálogo em que você vai sentar um ministro do Supremo e alguém, não é esse o diálogo institucional. Não é o diálogo entre as pessoas, é o diálogo entre as instituições. Como é que se deu esse diálogo? Na verdade, o Supremo decidiu dessa forma, veio o Congresso Nacional e disse, por meio de uma lei, que a efetiva atividade de magistério era mais do que isso aqui. E o Supremo Tribunal Federal olhou para aquela lei e disse, olha, será que eu vou declarar inconstitucional essa lei? Não, eu vou mudar de ideia. O legislador está me dizendo que a efetiva atividade de magistério vai além da sala de aula, então eu vou aceitar o que o legislador está dizendo. E aí o Supremo aceitou essa história. Fábio, como assim? Vamos lá. Aqui vem, que lei é essa que mudou, né, o entendimento do Supremo? Foi essa leizinha aqui, ó, a Lei 11.301 de 2006. A Lei 11.301 de 2006, ela é a lei mais específica que eu conheço. Tá? Ela muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, só que ela vem com 2 artigos apenas. Né? A Lei 11.301 tem 2 artigos. O primeiro diz o que é efetiva atividade de magistério. Faz isso. Vem com um artigo para dizer o que é efetiva atividade de magistério. E o segundo artigo diz, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Tá? Então, foi uma lei para dizer o que é efetiva atividade de magistério. E ela faz isso acrescentando o parágrafo 2º no artigo 67, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E aí, olha só o que a lei considera como efetiva atividade de magistério. Vai dizer ali, ó, para os efeitos do disposto no parágrafo 5º do artigo 40, aposentadoria do professor no regime próprio. E no parágrafo 8º do artigo 201, que é o que a gente está estudando agora, da Constituição, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as atividades de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Então, a lei está dizendo que o diretor da escola está em efetiva atividade de magistério. Que o coordenador acadêmico, o coordenador pedagógico, o assessor acadêmico, o assessor pedagógico estão em efetiva atividade de magistério. Porque realmente o entendimento anterior beirava o absurdo. A pessoa estava em sala de aula o tempo todo, aí de repente passava ali 5 anos fora da sala de aula trabalhando como diretor,
e aí esse período não era contado como para a aposentadoria do professor, né? E isso aqui agora está dizendo, não, a atividade de diretor vai contar, atividade de coordenador acadêmico vai contar, assessor acadêmico vai contar, tá? A grande questão, o ponto central aqui, a única coisa que o Supremo fez questão de bater é, olha, o parágrafo 8º do artigo 201 e o parágrafo 5º do artigo 40 dizem que vão reduzir o tempo de contribuição para o professor. Então, apertei errado aqui, para o professor. Então, essa partezinha aqui, ó, e especialistas em educação, não pode. A Constituição só permite que eu reduza o tempo de contribuição para o professor. Eu não posso reduzir para outros especialistas em educação. Então, por exemplo, a pessoa não é professor, é um pedagogo ou um psicopedagogo. Então, quem é o coordenador pedagógico da escola? Não é um professor, é um pedagogo. Tem direito a reduzir? Não tem direito a reduzir, porque a redução é só para o professor. E a ideia de professor para o Supremo Tribunal Federal é aquele que, pelo menos, já esteve em sala de aula. A pessoa já ministrou aula, e aí estava em sala de aula, saiu da sala de aula para assumir uma outra atividade como essa. Então, ele continua no exercício do magistério. Tá? Agora, é claro que você tem que tomar cuidado. O professor saiu da sala de aula para trabalhar na secretaria da escola. Secretaria não é efetiva atividade de magistério. Né? Você saiu da atividade da escola e está ali na parte do almoxarifado da escola. Não é efetiva atividade de magistério. Certo? Você vai ter efetiva atividade de magistério em algumas funções que integram essa carreira do magistério. Mas aí você não pode ter pessoas que nunca estiveram em sala de aula, que nunca foram professores no exercício da docência. Tá? Olha só a decisão do Supremo. A decisão do Supremo foi na ADI 3772, que foi ajuizada contra a Lei 11.301. E aí diz o Supremo, nesse trechinho pequeno aqui, né? A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e ainda a direção da unidade escolar. Beleza. Aí vem, as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus àqueles que desempenham o seu regime e a aposentadoria. Tá? Então é para o professor de carreira, e aí ao longo da sua carreira ocupou durante algum tempo ali a atividade de direção, eu continuo a contar aquilo como tempo de atividade de magistério. Tá? Não, mas o sujeito é um administrador de empresas que fez MBA em gestão escolar e ele é o diretor daquela escola particular ali. Vai ter direito de se aposentar mais cedo? Não, não é efetiva atividade de magistério. Tudo bem? Certo? Fechado? Ok. Então, nós temos a redução para esses professores. Lembrem o seguinte, a Constituição lá no 201, parágrafo 8º, vamos voltar lá. No 201, parágrafo 8º, diz o seguinte, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, efetiva atividade de magistério e que comprove exclusivamente esse tempo. O que quer dizer o seguinte, para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição de professor, eu tenho que ter o tempo todo trabalhado como professor. Eu não posso botar ali no meio períodos que eu trabalhei em outras atividades. Nem converter, não posso fazer isso. Tá? Então vamos lá. Trabalhei, imagina uma mulher professora, está ali trabalhando como professora durante 10 anos. Aí, de repente, ela saiu, foi trabalhar num banco e passou 5 anos trabalhando no banco.
Depois ela sai do banco e volta a dar aula. É contratada numa escola novamente e passa 10 anos trabalhando numa escola. Quanto tempo de contribuição ela tem? Ela tem 25 anos de contribuição. Mas quanto tempo de efetiva atividade de magistério ela tem? 20. Isso aqui é tempo de contribuição dela, mas não pode entrar para a concessão da aposentadoria de professor. Para a aposentadoria de professor, eu conto exclusivamente o tempo como professor. Tá? Para a aposentadoria de professor, eu conto exclusivamente o tempo como professor. Ah, mas e esses 5 anos ela trabalhou todo? Não. Se ela quiser largar aqui e não se aposentar como professora, se aposentar por tempo de contribuição, ela já tem 25. Se ela trabalhar mais 5, ela se aposenta por tempo de contribuição. É tempo de contribuição dela, só que não conta para aposentadoria de professor, porque nesse período ela não trabalhou como professor. Ela poderia ter trabalhado em paralelo, o tempo todo trabalhando como professora, e ali exerceu, durante alguns anos, exerceu uma segunda profissão. Ela não deixou de ser professora e exerceu uma segunda profissão. Pode. O exclusividade não quer dizer que ela tem que ser só professora. Quer dizer que você só conta tempo de professor. Tudo bem? Ok. Um detalhe curioso é que até a Constituição de 88, você não tinha aposentadoria diferente para o professor dessa forma, não. A aposentadoria, o professor até se aposentava mais cedo, mas não porque tinha uma aposentadoria específica para o professor, mas é porque a atividade do professor era considerada penosa e algumas vezes insalubre. O motivo da insalubridade era o pó de giz, tá? E a penosidade da atividade do professor. E aí ele entrava no rol daquelas profissões que tinham direito à aposentadoria especial. Então você tinha direito à aposentadoria especial. Estava lá motorista de caminhão, motorista de ônibus, pessoal petroleiro, tá? E professor. O professor estava ali. Tá? Então o professor entrava ali. Como nós temos, a partir da Constituição de 88, uma aposentadoria diferenciada para o professor, ele não precisa mais provar a atividade com os critérios de aposentadoria especial, nada disso. Ele vai provar só que trabalha como professor. Mas aí vem a jurisprudência e diz o seguinte: olha, até 1995, e a gente vai estudar isso mais na aula de aposentadoria especial, mas só para eu já trazer para vocês a notícia, até 1995, a aposentadoria especial era concedida com base na categoria profissional. Então, o tempo de trabalho como professor até 95 pode ser reconhecido como tempo de atividade especial. Ô Fábio, para que é isso? Qual vantagem é essa? A vantagem é que às vezes a pessoa foi professor lá atrás, nesse período, depois não é mais professor. Então ele não quer se aposentar como professor. Mas ele diz, poxa, esse período que eu trabalhei como professor, eu queria que contasse mais, que viesse contando de um jeito maior. A regra geral é que, para professor, isso não pode. Tá? Mas, até 95, esse trabalho exercido até 95, você vai poder converter de tempo especial em tempo comum, não porque é trabalho de professor, mas porque era um trabalho que dava direito à aposentadoria especial. Então, em resumo, eu vou dar uma informação agora para aqueles que ainda não têm a noção da aposentadoria especial. Não se preocupem, porque a gente vai detalhar tudo isso na aula específica de aposentadoria especial, tá? Mas a informação que eu quero passar para vocês é o seguinte: como regra geral, o tempo trabalhado como professor não pode ser convertido de tempo especial em tempo comum, com exceção do período trabalhado até a Lei 9.032 de 95. Tá? Então, a regra é que a aposentadoria do professor não serve para você realizar a conversão de tempo especial em tempo comum. O tempo trabalhado como professor você vai usar de maneira simples, sempre.
Agora, se o trabalho foi antes de 95, foi até a Lei 9.032 de 95, como estava enquadrado o professor, o exercício da atividade de professor, como atividade especial, eu posso converter esse tempo especial em tempo comum. Ô, Fábio, eu não tenho a menor ideia do que é converter tempo especial em tempo comum. Nem vou explicar agora. Tá? A gente vai explicar isso na aula de aposentadoria especial, senão vai dar nó na cabeça de todo mundo. Só quero deixar essa informação aqui. Tranquilo? Tudo bem? Ok. Então, a aposentadoria do professor, eu exijo menos 5 anos de contribuição. Já sei para quem vai essa aposentadoria. O próximo passo, já que agora a gente já sabe quanto tempo de contribuição é necessário, o próximo passo é a gente entender o que é o tempo de contribuição, né? Eu já sei quanto tempo de contribuição eu preciso, eu tenho que agora descobrir duas coisas. O que é tempo de contribuição e depois como é que eu faço para provar o tempo de contribuição. Então vamos lá, a gente vai começar agora com o que é tempo de contribuição. Se trabalhou como professor, trabalhou durante, nesses 5 anos, naquele exemplo que eu dei, na escola pública. Mas se for exercício de atividade de magistério, você pode continuar considerando como atividade de magistério. De qualquer maneira, você não vai fazer conversão de tempo especial em tempo comum. Tá? Quando você está contando o tempo de contribuição de um regime no outro, quando você está fazendo a contagem recíproca do tempo de contribuição, sempre conta de um modo simples, nunca convertido. Mas você pode somar a atividade de magistério de um regime e de outro para completar o tempo tá? Ok, vamos lá. O que é tempo de contribuição? Deixa eu avançar aqui, que isso a gente já falou, né? O que é tempo de contribuição? Aqui a gente tem um grande desafio, porque, como eu já disse, a lei está me dizendo só o que é tempo de serviço. Mas o constituinte derivado, malandro, já sabia que o legislador tinha grande chance de enrolar e não trazer a disciplina. Então, para não correr risco, ele previu lá no artigo 4º da emenda 20, isso é artigo 4º da emenda constitucional número 20, ele previu o seguinte, olha, observado o disposto no 40, parágrafo 10, que é para regime próprio, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição. Então ele já falou o seguinte, olha, até que venha uma lei dizendo o que é tempo de contribuição, você vai considerar como tal aquilo que a lei está chamando de tempo de serviço. Então, o que a lei chama de tempo de serviço, a gente vai chamar de tempo de contribuição. O que a lei chama de tempo de serviço, a gente vai chamar de tempo de contribuição, a partir de agora. O artigo 4º da emenda 20 determina isso. Tá? Então, o que a lei está chamando de tempo de serviço, a gente vai aproveitar como tempo de contribuição. Por isso que, na prática, fica uma diferença pequena entre a antiga aposentadoria por tempo de serviço e a atual aposentadoria por tempo de contribuição. O impacto mesmo está no fim da aposentadoria proporcional. Né? Ok, vamos lá então. Eu tenho ali essa previsão constitucional, então eu tenho que buscar na lei o que ela chama de tempo de serviço. E a lei vai tratar do tempo de serviço no artigo 55, a Lei 8.213 de 91, no artigo 55, traz o que pode ser considerado tempo de serviço e que a gente vai ler como tempo de contribuição. Então, nós temos o artigo 55. Em alguns pontos da matéria, eu prefiro usar o decreto a usar a lei. Geralmente não, geralmente eu prefiro usar a lei.
Mas na definição do que é tempo de contribuição, fica mais fácil usar o decreto, o regulamento da Previdência Social. E aí, daqui a pouquinho a gente vai até o decreto aqui, mas já para dar a notícia para vocês, o regulamento da Previdência Social trata do tempo de contribuição no artigo 60. Né? É o decreto 3048 de 99, decreto 3048 de 99, no artigo 60, vai tratar do tempo de contribuição. É interessante porque ele já mastiga um pouco para a gente o que é o tempo de contribuição, até porque o decreto é de 99. Então, ele já falou, até que venha a lei, a gente vai considerar como tempo de contribuição isso aqui. Ele já usa a expressão tempo de contribuição mesmo. Ele diz, basicamente, traz o artigo 55 mastigado, mas vai fazendo também link com outras leis, principalmente com a CLT. A gente vai ver que algumas coisas do artigo 60 do regulamento da Previdência estão ali não por conta da Lei 8.213, mas por conta da CLT. Tá? Mas vamos lá, vamos começar com o básico, antes até de chegarmos no decreto, vamos olhar o caput do artigo 55 para a gente perceber o básico aqui. Olha lá. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o artigo 11, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado, o seguinte, aí traz os outros períodos. Mas o básico eu vou considerar como tempo de contribuição o período trabalhado como segurado obrigatório. É o que está aqui, ó. Período trabalhado em qualquer uma das categorias do artigo 11 da Lei 8.213, que é o artigo que trata dos segurados obrigatórios. Então, o período trabalhado como segurado obrigatório é o período que eu vou considerar como tempo de contribuição. O período que eu trabalhei como empregado, o período que eu trabalhei como contribuinte individual, o período que eu trabalhei como empregado doméstico, o período que eu trabalhei como trabalhador avulso, isso vai ser considerado tempo de contribuição. Essa é a regra geral. Tá? O período trabalhado como segurado obrigatório, lá das categorias do artigo 11 da Lei 8.213, vai contar como tempo de contribuição. A gente ainda não está falando de como provar o tempo de contribuição. Está falando o que é considerado tempo de contribuição de modo geral. Tá? Então, período trabalhado no exercício da atividade de filiação obrigatória. Até porque, pensem só, quando você fala de atividade de filiação obrigatória, atividade do artigo 11 da Lei 8.213, você está trabalhando e, como você é um segurado obrigatório, está surgindo naquele momento que você trabalha e que exerce uma atividade remunerada, também uma obrigação de fazer o quê? Pagar contribuição. Então, você vai considerar como tempo de contribuição o período em que a pessoa exerceu a atividade remunerada, até porque esse é o fato gerador da contribuição. Esse é o fato gerador da contribuição. Agora, se não tiver pago, tal, isso é uma outra discussão que a gente vai trabalhar quando a gente for falar da prova do tempo de contribuição. Daqui a pouquinho. Mas eu considero, então, como tempo de contribuição, período trabalhado como segurado obrigatório. E, claro que eu vou considerar também o período contribuído como segurado facultativo. Só que o segurado facultativo eu preciso do período que ele realmente contribuiu, porque se ele é facultativo, ele pode querer parar de contribuir e aquilo não vai contar como tempo de contribuição. Então, segurado facultativo, o tempo que ele contribuiu, segurado obrigatório, o tempo que ele trabalhou. Como segurado obrigatório, é computado como tempo de contribuição. Até aqui tudo bem? Tá. Ô Fábio, mas se a pessoa, por exemplo, até agora não recolheu a contribuição, ela pode? Pode, gente. Pode, olha só. Imaginem a seguinte hipótese, tá? Imaginem que... Bom, vamos começar a hipótese mais fácil, mais tranquila, que até intuitivamente todo mundo responde, tá? Imagine que você trabalhou numa empresa, está trabalhando nessa empresa, mas a empresa não assinou sua carteira. Tá? Você está lá há 10 anos e ela não assinou sua carteira. E agora,
eles dizem que não querem mais que você trabalhe na empresa, simplesmente fala, ó, tchau. Tá? Você vai lá, ajuiza uma reclamação trabalhista. Você prova efetivamente que trabalhou, consegue demonstrar com provas materiais e provas testemunhais também que você trabalhou ali naquela empresa que exerceu atividade ali. Esse período que você consegue comprovar que trabalhou 10 anos e que não teve um centavo de contribuição recolhido pela empresa, conta como tempo de contribuição para você? Conta. Mesmo que a empresa não recolha essa contribuição, que o INSS fique lá tentando cobrar tal, e a empresa não pague, ainda assim conta como tempo de contribuição. Não estou dizendo que você vai conseguir provar, eu estou dizendo que conta como tempo de contribuição. A prova depende de outras coisas que a gente já vai ver. Tá? Mas aquilo conta como tempo. O INSS jamais vai chegar para você e falar o seguinte: olha, eu sei que você trabalhou nessa empresa, mas como não houve recolhimento de contribuição, eu não vou contar esse tempo de contribuição não, tá? Ele não vai fazer isso, nunca. Ele pode dizer o seguinte: olha, você está dizendo que trabalhou nessa empresa, mas como não houve recolhimento de contribuição, eu não acredito, eu acho que você não trabalhou. Isso ele vai fazer e faz sempre. Tá? Agora, ele nunca vai dizer, de fato você trabalhou, mas não vou contar porque não teve contribuição. Isso o INSS não vai fazer, porque o que conta como tempo de contribuição é o exercício da atividade, principalmente no caso em que a pessoa não tem responsabilidade tributária. Agora vamos pegar um outro exemplo, que é um pouquinho mais complicado, mas um exemplo em que o segurado tem responsabilidade tributária. Vamos supor que você é advogado há 15 anos. Só que os seus primeiros 5 anos de advocacia, você simplesmente desconsiderou a existência do INSS. Tá? Então você tem lá 5 anos para trás. Só que aí veio reforma da Previdência, você está preocupado, está vendo que aqueles 5 anos vão fazer falta. Você pode resgatar esses 5 anos que ficaram perdidos na sua vida lá atrás para contar hoje como tempo de contribuição? Pode. Você pode. Tá? Mas a primeira coisa que você tem que fazer é provar que trabalhou. E aí você pode retroagir o início das suas contribuições. Você pode retroagir a sua inscrição, né? Fazer uma inscrição retroativa. Só que para isso, tem até um procedimento administrativo próprio, você vai ali e antes de pagar qualquer coisa, o que você precisa fazer? Que você exerceu atividade na categoria de segurado obrigatório. Aí você vai falar, olha, comecei a pagar de 10 anos para cá, mas antes eu já trabalhava como advogado. Tem prova? Um monte. Aliás, o advogado é um felizardo quando se refere à prova de tempo de contribuição, né? Porque é um trabalho documentado. Então você vai pegar suas petições ali, ó, assinadas, protocoladas da época, a sentada de audiência que você fez, vai pegar certidão no cartório que você atuou nos processos naquela época, tá lá. Aí você pega aquele catatal de documento, tá? Apresenta no INSS, ele vai avaliar, de fato, então agora você recolhe a contribuição. Porque você tem que recolher, porque a responsabilidade tributária é sua, ainda mais essa contribuição tão antiga. Você tem que, não é nem contribuição, não é nem tributo, você tem que indenizar o INSS para que você possa contar esse tempo de contribuição. Mas, de qualquer maneira, o primeiro passo é você provar o exercício da atividade. Você tem que provar que trabalhou. Se você prova que trabalhou... Ô, Fábio, eu posso contar esse... Se provar que trabalhou, pode. Tá? Se provar que trabalhou, pode. Tudo bem até aqui? Tá. Eu vou falar com vocês... Daqui a pouquinho, possivelmente pelo andar da carruagem, vai ser, nos 3 blocos, a gente não vai esgotar a aposentadoria por tempo de contribuição toda. Então, possivelmente vai ser na aula seguinte que a gente vai falar, por exemplo, de como calcular essas contribuições, essa indenização para contar esse tempo para trás. Tudo bem? Vamos lá. Então, olhando isso, eu tenho o básico, mas eu tenho que olhar aqueles períodos que podem contar como tempo de contribuição e que fogem desse básico, e é para isso que eu vou lá no artigo 60
do Decreto 3.048 de 99. Artigo 60 do Decreto 3.048 de 99. O artigo 60 começa com o básico que a gente já conhece. Olha lá, o artigo 60, inciso 1º, me fala que eu vou contar como tempo de contribuição o período de exercício de atividade remunerada abrangida pela Previdência Social Urbana ou Rural. Beleza, isso aqui é o caput da lei. Começa a ficar diferente a partir do inciso 2º. Mas aí a gente vai descobrir no próximo bloco, tá? Então, até daqui a pouquinho.